Boa noite, tudo bem com vocês? Essa aqui é uma videoaula de história, tá certo? Uma aula de exercícios, só de exercício, beleza? Vai servir como revisão para o segundo reinado. Então, vamos nessa. Primeiro exercício. O crescimento industrial na cidade de São Paulo foi especialmente favorecido por duas medidas de grande repercussão econômica: a Tarifa Alves Branco e a Lei Eusébio de Queiroz. Elas estabeleceram, respectivamente. Então, vamos lá. Letra A. A fixação do preço mínimo da saca de café? Não. A Tarifa Alves Branco, na verdade, ela aumentava o valor do imposto sobre produtos importados, beleza? E a Lei Eusébio de Queiroz, né, relembrando, ela proibia o tráfico de escravos, o comércio de escravos, correto? Então vamos lá. B. Redução das taxas alfandegárias para os produtos importados? Justamente o contrário. Ela aumentava essa taxa para os produtos importados, tá bom? Abertura dos portos? Não. C. O subsídio governamental à produção de café no Vale do Paraíba? Não. Instituição do sistema de parceria? Não. Relembrando, esse sistema de parceria era com os imigrantes, tá? Quando o senhor da terra pagava a passagem do imigrante para ele vir para cá, tá? Então ele vinha endividado, tá? Já falei no outro vídeo. E essa dívida ia crescendo e tudo mais. A Itália não gostou disso e fez uma propaganda contra, tá? D. O aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros importados? Ok, correto. E a extinção do tráfico negreiro. Letra D, gabarito, correto? O E, só lendo aqui. A isenção de tributo sobre artigos manufaturados? Não. E a concessão de terras para imigrantes europeus? Não, isso não aconteceu nunca, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Segunda questão, tá bom? Em 1850, só lembrando, o que aconteceu em 1850? Teve duas leis, Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, correto? Vamos continuar aqui. O Segundo Império Brasileiro atingiu seu apogeu, e esse apogeu coincidiu historicamente com o primeiro ciclo do café, as questões platinas, o parlamentarismo e a arte neoclássica e romântica. No que diz o respeito ao sistema parlamentarismo brasileiro do Império, é correto afirmar. Então vamos ler aqui. O imperador designava o presidente do Conselho de Ministros? Correto. De fato, ele designava, tá? 2. O presidente do Conselho de Ministros escolhia os demais ministros? Também correto. Tá? 4. Todos os ministros eram responsáveis perante a Câmara de Deputados? Não. 8. O parlamentarismo de então se pautava pelo modelo inglês? Olha, tá errada, tá? Não se pautava pelo modelo inglês, era justamente o contrário do modelo inglês. Recebeu esse nome porque era parecido, mas era totalmente o inverso, tá? O poder vinha de cima para baixo, enquanto no inglês era de baixo para cima, correto? Tanto que você pode perceber na primeira e na segunda ali, o imperador designava o presidente do conselho, ou seja, o poder vinha de cima e escolher o presidente do conselho de ministros. E depois, o próprio presidente do conselho de ministros escolhia os demais ministros, tá vendo? O poder vem de cima e vem até a camada de baixo, tá? 16. O monarca podia dissolver a Câmara de Deputados e convocar novas eleições? Sim, correto. Devido ao poder moderador, ele podia fazer isso. E fez, tá? Tanto que isso aí que ele fez, tanto que isso definiu o parlamentarismo às avessas, tá? Só lembrando que foi uma manobra política do Dom Pedro II para gerar uma estabilidade interna ali no país, tá? Então, com o poder do poder moderador, ele dissolvia a Câmara, colocava alguém. Dissolvia de novo, colocava os conservadores, dissolvia, colocava os liberais. E esse era o revezamento entre os partidos políticos, que gerou então uma estabilidade. 32. As eleições eram diretas e o sufrágio era universal. Tá, parando por aí já pode ver que é um absurdo. Tá, sufrágio era universal, sufrágio universal, na verdade, é o direito universal do voto, tá, para os adultos, ou seja, qualquer um podia votar aqui. Isso é totalmente mentira, tá bom? Só quem, de acordo com a Constituição, tá,
falsificar e tudo mais. Quem tinha muito dinheiro podia participar da política. Então, 32 errada. Gabarito 1, 2 e 16. Questão número 3, FUVEST. O Bill Aberdeen, aprovado pelo parlamento inglês em 1845, foi... Relembrando, essa lei fazia que com a marinha inglesa podia abater os navios negreiros que estavam rodeando ali o oceano. Foi uma forma de pressionar o governo brasileiro, a monarquia brasileira, a abolir o tráfico negreiro, né? O mercado negreiro ali. A. Uma lei que abolia a escravidão nas colônias inglesas do Caribe e da África. Errado. B. Uma lei que autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros em qualquer parte do oceano. Correto. Gabarito letra B. Mas vamos ver as outras também, né? Um tratado, né? Letra C. Pelo qual o governo brasileiro privilegiava a importação de mercadorias britânicas? Não. É justamente o contrário, tá? Com a lei Alves Branco, tarifa Alves Branco, ele aumentava o imposto sobre produtos importados. Tá? Então você está errado. D. Uma imposição legal de libertação dos recém-nascidos filhos de mãe escrava. Errado. Isso aí foi uma lei abolicionista brasileira. Tá certo? A lei do ventre livre, no caso. E uma proibição de importação de produtos brasileiros para que não concorressem com as colônias antilhanas. Errado. Vamos para a próxima questão. Gabarito, letra B. 4. FUVEST, o descontentamento do exército, que culminou na questão militar no final do Império, pode ser atribuído a. As pressões exercidas pela Igreja junto aos militares para abolir a monarquia. Olha, não está errado, no entanto, não é isso que a questão está perguntando, tá bom? Tá errado. A propaganda do militarismo sul-americano na imprensa brasileira. Errado. As tendências ultrademocráticas das Forças Armadas, que desejavam conceder maior participação política aos analfabetos. Tudo errado também. D. A ambição de iniciar um programa de expansão imperialista na América Latina. Errada. E. A predominância do poder civil que não prestigiava os militares e lhes proibia o debate político pela imprensa. Certamente, tá? A frase-chave é proibia o debate político pela imprensa, tá? Esse foi o principal motivo. Gabarito E. Vamos lá, última questão, FUVEST. Nas atas dos debates parlamentares e nos jornais brasileiros da década de 1850, encontram-se muitas referências, positivas ou negativas, à Inglaterra. Estas últimas, as negativas, em geral, devem-se à irritação provocada em setores da sociedade brasileira por pressões exercidas pelo governo inglês para... quais foram essas pressões, primeiramente? As principais pressões do governo inglês. Era para abolir a escravidão, tá? Para acabar com o tráfico negreiro no Brasil, tráfico de escravos. Beleza? Então vamos lá. A. Diminuir gradativamente a utilização de escravos na agricultura da exportação? Indiretamente sim, porém não é o principal. Portanto, está errado. Correto? B. Dar protestantismo o mesmo status de religião oficial que tinha o catolicismo? Não. C. Impedir o julgamento por tribunais brasileiros de oficial inglês que assassinou um cidadão brasileiro? Essa questão faz referência à questão Christie, que eu mencionei no vídeo anterior, tá? Não houve assassinato, foi apenas uma briga entre os militares brasileiros no Rio de Janeiro, na Tijuca, no caso, e os marinheiros ingleses, tá? Mas não houve nenhum assassinato, tá errado. D. A extinção do tráfico de escravos, tendo seus objetivos sido alcançados em 1850, correto? Tá? Conseguiram alcançados em 1850 porque teve a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que proibia a extinção não, né? Que fazia a extinção do tráfico de escravos. Então, gabarito letra D. E E, né? Vamos ler aí. Subordinar a política externa brasileira a interesses ingleses na África e na Ásia. Não no momento, tá errado. Gabarito letra D. Muito obrigado pela atenção.